E sejam muito bem-vindos, bem-vindas a uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí no dia 8/8, 4 horas da tarde, para falar sobre burnout. Aliás, uma antologia lindíssima, numa maratona que vai aí até o dia 15, com muitos profissionais da área da saúde mental, autores, né, falando sobre burnout. E agora a gente vai bater um papo com um dos nossos participantes da Jorge Guedes. Ele, que é médico, vai estar aqui falando com a gente um pouquinho sobre burnout, suas condições. Ele produziu um texto incrível, né, que se chama As Relações Tóxicas e a Falência Emocional. Legal, né? Bom, vamos ver aí o Jorge para entrar. Lembrando que esse bate-papo pode ser assistido pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, tá? Do livro Não Me Livro, Monique MM18. Então já se inscreve aqui, porque isso ajuda muito o canal. Dá o estrelinha lá no Spotify ou me siga no @MoniqueMM18, tá bom? Muito bem, vamos ver cadê o Jorge. Eu não sei se é a primeira vez que ele entra, se é a primeira live dele no YouTube. Depois eu vou passar lá pro Instagram, tá? Fragmentos aí da nossa entrevista, para que vocês também possam acompanhar por lá. Estarei na Bienal dia 7/9, estarei lá fazendo bagunça. Então, se você que está assistindo, que é leitor, que é seguidor, que é escritor ou escritora e estiver por lá nesse dia, me manda direct. Eu vou adorar conhecer vocês pessoalmente. Ó o Jorge aí, ó. Vamos adicioná-lo. Se tá meu... Olá, como está, Monique? Agora estou ouvindo. Agora ele está ouvindo. Eu vi você passar e disse, cadê ela? Aí estava procurando. Então, como está você? Como tem passado? Disponibilidade, principalmente por ter morado dia lindo. Nossa, eu vou querer exemplares. Se você tivesse pediu, não? Eu não chegamos a pedir, né, Paula? Os exemplares não, né? Não, ainda não pedimos. Tá lindo. Vem cá olhar. Então, para você. Ela vai ver. Você pode mostrar novamente, por favor? Aqui é a Vou mandar o Paula. link para você. Você que sabe, Pia. Um beijo, prazer te conhecer. Sempre assistiu ela. Perfeito. Dia de contribuir, nascesse. Já vai. Antes, Jorge, eu queria saber de onde você é do Brasil. Eu estou em Salvador. Eu moro em Salvador, trabalho em Salvador e também eu faço um revezamento. Eu trabalho, antes, quando o cansaço não estava tão intenso, eu fazia um mês no Brasil e 3 semanas na Europa. O cansaço foi pegando e com muita intensidade. Então, agora estou fazendo 3, 4 meses no Brasil. Os pacientes da Europa estou atendendo online e presencial a cada 3, 4 meses, onde fico nas 3 semanas. Maravilha. Só um pouquinho. Fala um pouquinho da sua área. Perfeito. Eu sou neuropsicólogo, pós-graduado em neuropsicologia, doutor honoris causa em neuropsicologia,
psicólogo forense, amo a psicanálise, por isso que eu sou psicanalista também, trabalho com muito amor, porque amo. Também sou homeopata naturalista e terapeuta ocupacional. Imagina esse combo atendendo a gente, cuidando da gente. Bem, a psicanálise é uma loucura, que com as suas é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, com a psicanálise. Agora, você que iria por esse muito novo, você já sabia que ia para esse lado da psicologia, da psicanálise? É isso que você... Na verdade, quando eu tinha uns 8 até os meus 10 anos, eu tinha um objetivo, que era ser motorista de caminhão para poder viajar, conhecer, expandir. Porém, quando eu conheci uma amiga que estudava no mesmo colégio, ela tinha passado por um processo que ela, não na brincadeira, o pai era, na época, militar, então ela deu um tiro acidental na barriga. E quando a mãe dela foi, no dia, eu estava também chegando para visitá-la. E a partir daquele momento, eu comecei a ouvir a conversa do psiquiatra com essa minha amiga. E a partir dali eu já tinha certeza que era ou psiquiatria ou neuropsicologia. Porque eu sou apaixonado pelo cérebro, pelo comportamento, por neurônios. Entender essa natureza, essa palheta que é a natureza humana. Coisa, né? É praticamente um chamado isso. Eu considero. Talvez seja por acaso. Ele estava ali naquela situação, algo despertou, chamou. E coisa maravilhosa. E o Você... engraçado, pode desculpe, falar. desculpe. Não, pode falar. E o engraçado é que, geralmente, a psicologia, ou até mesmo a psiquiatria e a psicanálise, quando alguém alcança a formação, o que acontece? Eles ficam estagnados, a maioria. Eles ficam dentro do estado, da cidade, e eu fui o contrário. Eu comecei desde o primeiro, digamos, semestre em que eu me formei, já comecei a viajar. E com isso fui expandindo. Hoje conheço praticamente quase o Brasil inteiro, trabalhando, pesquisando, muitos países da Europa também trabalhando, pesquisando, do Oriente Médio, e tudo através da neuropsicologia. E também eu desenvolvo pesquisas da neurociência, ou seja, neurociência. Filha, deixa eu só antes aqui, o Danilo tá pedindo um beijo pro Tiago, que é na live. Que... Ô Jorge, se você não quiser responder essa pergunta, você fala muito tempo tem de ação. Eu tenho, vamos fazer agora em agosto, no dia, aliás, não, já fez, porque foi no dia 3 de agosto que eu iniciei, então agora, no dia 3 de agosto, completaram 40 anos. Magnífica, 40. Mas eu continuo com 30. Eu tenho 30, só tenho 40 de Exato. profissão. Evidentemente, ó, né? A gente Exato. como a nossa cabeça diz que a gente não tem jeito. Porque eu acompanho um perfil de uma senhorinha, ela tem 90
faz musculação, né? Ela cozinha, tá? Todo dia ela cozinha muito. Quer dizer, ela não vai morrer nunca. Ela vai viver Sem 200 dúvida. anos. Porque você sabe que o segredo da longevidade é o bom humor e a ocupação. Se você tem bom humor, você levanta com o bom humor já estampado, você passa o dia, embora existam essas interferências, Sim. adversidades, mas você chega em casa de bom humor, você toma seu banho, relaxa com bom humor, você não morre, É. você não envelhece, ao contrário, você sempre está rejuvenescendo, porque o segredo da longevidade é o bom humor. Imagine você com bom humor e com muitas atividades. É imortal. Exatamente. Dos que poucas pessoas ainda sabem. Gente, a balança é o equilíbrio que você consiga viver melhor e mais. O bom humor, quando você acorda, que você agradece pelo que você tem, você acaba do seu dia, pessoas. Imagina se o teu laboratório está lá embaixo. Isso adulto, né? Então é Exato. sempre bom a gente manter a nossa ação em equilíbrio. Agora, ô Jorge, me diz uma coisa que é bando ou Sim. bagagem? Não, essa é a primeira. Eu sou coautor de 7 obras. E de 7 obras de autoajuda e também relacionadas a pesquisas científicas. E agora, em setembro, eu quero já antecipar o convite para você e todos os que seguem você e os que não seguem você, porque já está a livraria que vai ser feito a apresentação do meu primeiro livro didático científico, que é Regeneração das Células-Tronco. Então, vai ser na livraria Leitura, não, Leitura, né, Paulo? Leitura, Leitura. É. exatamente, que eu sempre esqueço. Então, na livraria Leitura, no Salvador Shopping, aqui no estado da Bahia. Você, todos estão convidados. Esse assunto, né? Assunto. A regeneração é um bom tema, viu? É coisa maravilhosa. Alguns que você já participou, eles estão, por exemplo, à venda no. Não, Não. não. E esses livros, eles saíram até a terceira e a quarta edição. Depois, também eles foram simultaneamente apresentados em Portugal, e quando acabou como é que se diz, a quarta edição desses livros, não houve mais, digamos, a continuidade. Tanto é que eu agora estou organizando para dar, ou seja, continuidade nesses livros. Sim. E também tenho, Monique, vamos até dizer, um e-book com exercício mental, que é a higienização mental, deixe o silêncio entrar em sua mente. Esse sim está na Hotmart, no Amazon não, mas, porém, este agora, Regeneração das Células-Tronco, sim, ele já vai estar na Amazon e já vai estar em muitas livrarias, já vai estar à disposição, ou seja, com mais facilidade. E Burnout, onde o Jorge também tem o texto dele, está na Amazon e tá? Então vocês também vão adquirir em formato físico. Ô Jorge, dentro da tua profissão, com tantos leques abertos,
sim, a necessidade de estar participando de uma antologia sobre burnout. Você burnout, você trata pacientes com burnout? Primeiro foi o título da antologia. Sei o que é burnout, já, sim, tratei alguns pacientes, mas me atraiu foi o título, e quando Paula começou a me trazer toda a pesquisa, eu disse, nossa, aqui é um excelente, poucas palavras, em poucas, alguma coisa que tenha realmente, que a gente possa contribuir e também sentir que está sendo útil. E foi justamente isso que nos motivou. Que maravilha! Agora também tem um detalhe, pretendo continuar com o seu trabalho, isso aí pode ter certeza. Que maravilha! Aqui no canal a gente faz essas antologias voltadas para a saúde mental. Por exemplo, a gente fez agora aberto Borderline, tá saindo da tá saindo conhecimento voltado da psicologia, da mente humana, a disso vai chorar, porque tem todo o lado de profissional dos leitores a essa obra nesse momento de luto e o luto. Então, é imperdível. Quando sair, eu vou mandar o link, tá? Magnífico. Eu considero, esse é um dos temas que eu considero muito abrangente, porque, na verdade, quando se fala em luto, já atendo muitas pessoas que passaram pela perda de entes queridos, mas se formos analisar, o luto, ele não se restringe somente à perda de entes queridos. O luto, ele se estende de uma maneira imensurável, ele se estende aos divórcios, às relações tóxicas, aos acumuladores, são tantos porque tudo passa a ser um tratamento de desapego, não é isso? Então, luto é muito extenso, pode até pensar no luto 2, viu? Sim, porque chegou uma psicóloga e falou assim, Monique, o luto pela amputação. E depois eu fui refletir, eu falei, gente, não. Imagina, a pessoa, né, convive anos com todos os membros, de repente, ou motivado por um acidente, ou até mesmo por um processo patológico, como muitas vezes a própria diabetes provoca, né? Você tem que ser amputado. Você faz ideia do quanto vai sentir falta, a dor emocional, a dor da perda. Então, realmente, é um luto. É todo o processo normal, como se fosse um ente querido. Porque é um ente querido. Exatamente. Equilíbrio em Chamas. Jorge produziu um texto para gente. O título é Ações Tóxicas e a Falência Emocional. Jorge, texto para gente. O que você... Perfeito. Eu tomei como base, Monique, o que eu assisto diariamente como profissional. Então, infelizmente, é muito comum as pessoas passarem por relações tóxicas devido às carências. Então, muitas vezes, essas pessoas até sabem que já vão entrar numa situação, ou seja, numa relação, provavelmente que não vai ter futuro. Porém, o medo da solidão, o vazio existencial, as carências, independente do grau e tipo de carência, elas
impulsionam as pessoas a esse tipo de envolvimento. Quando começam a despertar e sentir na pele que, infelizmente, não foi uma boa escolha, uma boa sugestão a ela própria, então aí vem a dor emocional. É onde começa a ver essa perda de equilíbrio, essa perda da razão. É onde começa a existir a redução da capacidade de se autovalorizar. É a perda da capacidade de se auto-amar, tratar. Então, começa a se direcionar, vamos dizer assim, para a autorrejeição. Então, a autorrejeição, infelizmente, ela é progressiva. Por mais que você diga a alguém que ela é linda, que ela é inteligente, que é uma pessoa que tem grandes capacidades, ela não vai acreditar. Porque, infelizmente, a falência emocional também é progressiva. E todos nós, independente do gênero, sempre temos uma capacidade muito grande de instalar no nosso, digamos, nos nossos sensores, essa ideia de que nós nunca vamos nos reabilitar, que nunca vamos superar aquelas situações que julgamos serem transponíveis. Então, essa minha essa minha participação, ela fala tanto do lado pessoal, familiar, profissional, porque também existe uma falência muito grande a nível emocional por insatisfação. Muitas pessoas trabalham em ambientes contaminados, com colegas que fazem bullying, gerentes, patrões, diretores que estão dentro da empresa que seria, no caso, a ideia seria progredir, fazer com que a empresa seja produtiva e que todos possam participar de maneira que saiam satisfeitos. Entretanto, existe sempre aquela necessidade de criar choques, competições, mentiras, humilhações. Então, isso acontece com muita frequência no meio familiar, no ambiente familiar, no meio escolar, no meio profissional, ou seja, social nem se fala, né? O que você dizendo que as relações tóxicas, elas automaticamente estado de burnout no trabalho, seja na família. Quando a gente fala de burnout, né, a estrutura emocional, um gestor impreparado, o seu colaborador empregado, enfim, chegar a exaustão. Divisão. Exato. Aquela pessoa é absurda e ela chega, ela ultrapassa os físicos e bater uma meta, e emocional, talvez a longo prazo, fala não só em, mas o familiar, quantas pessoas estão estressadas, prazos, então esse leque de burnout abrange é muito, precisa cuidar do nosso lado emocional, porque se a gente se descontrola, o que a gente está fazendo ruim, essa falência emocional que ele cita, tinha lido de falência emocional. Fala, gente, uma preocupação presente na sociedade, afetando diretamente a qualidade de vida das. Jorge falou aqui também dessa carência afetiva de uma pessoa se em futuro traz a ela satisfação por não querer, não é, o Jorge? Infelizmente, é uma falência emocional.
porque a pessoa tem pleno que ela está dentro de um, digamos, de um submundo onde a dor emocional, no ponto de vista dela, é insuperável. Então, ela se entrega totalmente àquele vício, porque, infelizmente, podemos até dizer que as relações tóxicas, elas são viciantes. É como se fosse um desafio que a pessoa se impõe de acreditar que pode modificar a personalidade, digamos, do parceiro ou da parceira, quando, na verdade, isso é um engano. A pessoa apenas está tentando se enganar para não ter que justificar a saída, ou seja, se afastar, criar, digamos, romper vínculos com aquele indivíduo que a está maltratando fisicamente, principalmente psicologicamente, que é o terrorismo psicológico, né? Que geralmente sempre tem um no casal ou na família que produz isso e acaba, infelizmente, quebrando toda a estrutura que poderia dar, digamos, sustentação a essa família e ser progressiva, né, no crescimento geral nas relações. Exatamente. E aí ele diz aqui, estudos indicam que o ciclo da não inicia de forma acumulando tensões, onde pequenos e insignificantes eles já são uma bola de neve Começa a pra... avalanche. Então, essa Exatamente. avalanche emocional de estresse, de insatisfação, infelizmente, como ela é progressiva, ninguém consegue sair com facilidade. É muito difícil, Monique, desenvolver digamos, um mecanismo de tratamento, desenvolver uma metodologia para auxiliar vítimas de relacionamentos tóxicos, independente de ser vítimas familiar, social, profissional, porque muitos criam um afeto com esse, digamos, com essa situação e com o próprio, digamos, algoz que está ali fazendo, vamos até dizer narcisista, que está fazendo esse bullying, porque não deixa de ser um bullying. Então, por que que muitas vezes começa através de pequenas coisinhas como um grito, um olhar mais duro, parecendo uma navalha, um silêncio, que é justamente o quê? Essa questão doméstica, como é que se chama? A violência doméstica. Então, um dos exemplos é a violência doméstica. Quando alguém conhece alguém, já faz a leitura do perfil daquele indivíduo, seja homem ou seja mulher, todos nós temos essa capacidade. Porém, acreditamos que podemos fazer essa transformação, essa mágica, mas não funciona assim. Então, só que a médio, longo prazo, os danos são tão intensos que a pessoa, no caso a vítima, ela perde completamente a capacidade de se autorrespeitar e se submete a todos os caprichos, digamos, do abusador, do que está violentando, porque ela não tem como reagir. No seu relacionamento profissional, dentro do trabalho, e no trabalho, elas se transformam para o outro, não. Porque você está no seu ambiente de trabalho e você depende dele para viver sobre muito mais. A gente sabe que o burnout ele vem desse cansaço, esses sentimentos ali. Existe todo uma maquiagem no trabalho profissional, emocionalmente, sua rede, e aí a gente não tem jeito
Quais são os sintomas? Os sintomas são muitos e variados, vai depender do nível. Mas geralmente começam com sintomas de depressão, onde entra a necessidade do isolamento. O isolamento é um mecanismo que a pessoa utiliza para poder justificar, digamos, desenvolver um mecanismo de proteção. Então, muitas vezes não é nem uma depressão, mas é o medo. Então, o medo, a insegurança, a insatisfação, a, a incapacidade de raciocinar, que muitas vezes o nosso raciocínio ele tem uma queda muito grande quando somos constantemente massacrados. E principalmente, como eu sempre digo, o pior terrorismo é o terrorismo psicológico, porque você perde a capacidade de reagir, até mesmo nas coisas mais simples do dia a dia, nas tarefas mais simples, os pensamentos mais lógicos passam a deixar de existir. Então, como se fosse entrando uma indução na sua mente, e essa indução vai dominando os seus pensamentos. Você já não pensa por você, você só é um reflexo de quem está lhe manipulando. Então, existem muitos sintomas, nem sempre esses sintomas são detectados a tempo, porque isso é geral. Sempre estamos acreditando que podemos superar. Então, sempre vamos tentando superar, superar. Porém, as tentativas de superação chegam a um certo momento que elas já não conseguem mais ser, digamos, não se consegue mais manter essa energia, essa força, essa vitalidade que nos impulsiona a essa superação. É quando começamos a entregar, como muitos dizem, os pontos, e aí mesmo que se torna 100% vítima. Então, ouvimos falar, as pessoas se queixam muito, mas nem sempre, até mesmo muitos profissionais da área da saúde mental, eles não levam a sério. Eles atribuem que é cansaço, é uma estafa, mas é necessário entender que o nosso sistema emocional, quando ele está sobrecarregado, ele funciona que nem o coração. Ele pode sim ter um ataque e a pessoa simplesmente para. Então, qual é o ataque do sistema emocional? É o surto. Por que muitas vezes pessoas tentam um suicídio, ou seja, o autoextermínio? Por que pessoas agridem outras? Porque já estão além do limite máximo de tolerância. Então, a falta de tolerância, o isolamento, a agressividade, tudo isso faz parte desses sintomas. Olha, gente, e ele tocou aí num ponto bem interessante, que é justamente um pouco dessa prevenção. Quando a gente fala, né, primeiro que a gente faz essa ponte do burnout com o estresse, que muita gente acha que não tem diferença, né? Mas tem. O estresse é diferente do burnout. Inclusive Totalmente. inclusive ali em questão do nível, né? O estresse geralmente envolve ali essa pressão, essa sobrecarga temporária, mas o burnout não, ele é o resultado Ele é prolongado do contínuo. estresse, é algo crônico, ele leva à exaustão, esse sentimento de desesperança em relação ao trabalho, enfim. Então é muito importante que a gente saiba diferenciar o estresse do burnout, porque pode ser diagnosticado errado, pode às vezes começar a fazer um tratamento errado, inclusive por Exato. medicação, e isso é perigoso, né, Jorge? Perfeito. Muito. Porque você vai tratar sintomas semelhantes. É onde é necessário muito critério nas avaliações. Então, eu sou suspeito porque eu trabalho na área mental, mas eu vejo, infelizmente, como tenho alunos,
que muitas vezes eles se preocupam apenas em fazer uma avaliação superficial. E a avaliação superficial, ela é terrível, ela é fatal, porque se ela é encaminhada, digamos, para um psiquiatra, automaticamente vai ser um tratamento medicamentoso. Um tratamento medicamentoso errado vai gerar o quê? Hábitos, ou seja, o vício, a dependência. E o problema, ele vai continuar, porque, na verdade, estamos tratando apenas sintomas, a origem continua evoluindo. Então, é necessário, sim, entender que o estresse, ele, todos nós, já é pré-existente, porque desde que nascemos somos estressados, já nascemos com fome, com sede, queremos comer e abrimos a boca berrando, quero comer, quero comer. Então não deixa de ser um estresse. Eu estou reclamando, eu preciso comer. E no decorrer da vida, precisamos pagar a casa, pagar o carro, o combustível, trabalhar, completar horários. Então o que acontece? O estresse, ele passa a ser praticamente que o nosso, vamos até dizer, que o nosso sistema de alerta. Olha, não atrase, olha, não esqueça. É diferente do burnout. Burnout não. Você está atento a tudo isso, porém está adicionando outros fatores que você nem faz ideia, como, por exemplo, a síndrome do pânico, a pessoa que começa a desenvolver o medo do nada, de repente. Então, ela não faz ideia do quanto ela está destruindo o sistema nervoso central. A mesma coisa é essa ansiedade excessiva, estou falando da generalizada, onde a Sim. pessoa treme toda, a pessoa já está projetando se vai acontecer um evento daqui a um mês, a pessoa deixa de viver o presente, já está vivendo o futuro. Então, ela faz uma inversão muito grande. Então, é necessário estar também atento aos sintomas dessa ansiedade generalizada. A mesma coisa são essas alterações constantes de humor. Não estou falando no caso do bipolar, estou falando dessa mudança constante, porque a pessoa lembra de uma situação que ela precisa resolver, mas não se encontra preparada, então desenvolve um pânico. Então isso já altera o humor, faz com que toda a estrutura cerebral, neural, reduzam ou aumente a produção de bioquímicos. Então, lógico que essa redução ou aumento vai afetar, sim, no corpo físico. Então, quando se trata de burnout, não estamos falando somente de fator cerebral, sistema nervoso, estamos falando de todos os sistemas do corpo humano. Olha, gente, que o negócio é muito mais embaixo. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, nosso autor está aqui também, ó. Todos aqui Nossa, eu me sinto presentes honrado. estão É uma todos, grande olha aqui. honra. Acabei de mandar para o seu WhatsApp o link para você adquirir o seu exemplar. Ou os seus Perfeito. exemplares, caso você queira colocar no consultório, presentear alguém, levar para congresso. E ele também está traduzido em francês, em inglês e espanhol, por e-book. Você que viaja o mundo, tem clientes em todos os lugares, os e-books já estão disponíveis. Só o Magnífico. físico que está em português e você pode adquirir, tá? Eu botei Eu aqui vou para querer galera. sim. Desculpe. Nada. Eu botei aqui o link também nos comentários para quem quiser adquirir. Vou colocar fragmentos desse bate-papo lá no meu Instagram, @MoniqueMM18, marcando o Jorge. Jorge, qual é o seu Instagram? Para quem quiser conhecer o seu trabalho, te mandar, sei lá, marcar uma consulta, conhecer um pouco mais. Perfeito. @psique_quântica.
Muito bem, vou botar até aqui para vocês, ó, gente. Quem comprar o livro também vai ter o arroba dele direto para poder conhecer mais os outros livros que ele é coautor, o trabalho que ele faz dentro e fora do Brasil, entre outras coisas. Maravilha! Jorge, querido, só te agradecer por esse bate-papo incrível. Privilégio poder conhecer você, entre aspas. Setembro você tem o seu lançamento. Eu desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo. Eu não vou conseguir porque setembro tem Bienal em São Paulo, então a vida tá uma loucura, mas eu só te desejo coisas boas. Parabéns e muito obrigada por tudo que você fez, não só nessa live, conscientizando, informando, mas também na sua contribuição dentro dessa antologia de burnout. Obrigada, tá? Eu agradeço, o privilégio é meu e pode ter certeza, continuarei participando. Muito obrigado a você e a todos os que estão sempre acompanhando você. Muitíssimo obrigada. Manda um beijo para Paula, essa queridíssima que está sempre me recebendo, me respondendo com tanta gentileza. Eu mando os editais para vocês também. Um beijo, querido. Obrigada. A todos. Eu que agradeço.